Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. Hoje é o penúltimo capítulo. Primeiramente, agora nós vamos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês desliguem o microfone para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Elevando o pensamento na direção do Pai, de Jesus, nosso irmão maior, rogamos, Mestre, o seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá para o nosso capítulo, penúltimo, capítulo 15. Era passar aí? Pronto, entrou, né? Então, estudo 17, capítulo 15, a enfermidade salvadora. Então, vamos continuar o texto lá. Já está passado um tempo que São Mateus retornou para o lar, já há um mês, né? E o Miranda vai começar contando que o ambiente espiritual na residência dos Soares estava sensivelmente melhor. Havia uma atmosfera de paz inabitual naquele domicílio, longamente sacudido por tempestades de várias ordens. Vários tipos de tempestade. O senhor Mateus dava mostras de confortadora recuperação orgânica. Já conseguia falar com menor dose de esforço. E as lições consoladoras do Espiritismo penetravam no fundo, fazendo-o reformular conceitos e modificar disposições íntimas. O delegado de polícia visitou o enfermo para tomar por termos a queixa-crime contra o seu agressor, aquele cara que deu a facada nele, né? E, para surpresa geral, o senhor Mateus pediu que tudo fosse esquecido, considerando a própria leviandade causadora do acontecimento. Germinava já naquele terreno a semente do Evangelho Redentor. Dias depois, acompanhado do mesmo policial, o agressor, senhor Marcondes, veio visitar sua vítima e lhe solicitou desculpas, que fossem esquecidos os incidentes lutuosos e que aquilo lhe servisse de lição preciosa. Foi com essas notícias alviçareiras que nos reunimos para os trabalhos ordinários de desobsessão, após ouvi-las de Dona Rosa e Amália, que, serenadas as dificuldades no lar, retornavam os deveres do culto espiritual e da caridade aos desencarnados. Retomavam, né? A caridade aos desencarnados. As operações socorristas estavam no término quando Saturnino, incorporando o médium Moraes, teceu algumas considerações em torno dos labores desobsessivos junto aos Soares. Aí Saturnino vai falar pelo Moraes. As nossas palavras de hoje são dirigidas à irmã Rosa, cujo exemplo de resignação nos comove e nos felicita. Convidada ao resgate em caudaloso rio de sofrimentos, a irmã querida tem sabido honrar a confiança do Senhor. Desde cedo, requisitou a bênção da renúncia pessoal, reunindo no lar velhos compromissos, e aceitou a incumbência de labutar infatigável até o fim da tarefa, sem desânimo nem rebeldia. É justo que lhe seja conferido o salário pela fidelidade no posto do dever retamente atendido. E o salário do servo devotado é a esperança de melhores horas, com a paz de todos os instantes, para a continuação do empreendimento de luz interior ao qual se encontra nobremente vinculada. Agora ele vai começar a contar o que eles fizeram com o senhor Mateus, né? Tínhamos em mãos o dilema de como conduzir o senhor Mateus,
em face das dores que pesavam sobre o seu lar e sua deslealdade para com os deveres assumidos junto ao altar da família. Logo após o lamentável incidente de que se fez merecedor, reunimos-nos, aqueles que assumimos a responsabilidade do socorro a Mariana e à família, para examinar o transcurso das tarefas futuras no seu lar, chegando à conclusão de que o remédio mais eficaz e mais bem aplicado para o nosso irmão seria o de demorada permanência no leito, a fim de que a limitação das forças e o constrangimento da enfermidade lhe pudessem despertar o espírito atormentado para as questões vitais da reencarnação e da imortalidade. Assim, concluímos pela hipótese de retê-lo no leito, dependendo das mãos da família, a queda espetacular e irreversível no despenhadeiro da delinquência para onde marchava, sob poderoso comando de insensíveis inimigos com os quais se imantava desde há muito. Então, eles estavam vendo que ele ia, né? Estava sendo controlado pelos aqueles irmãos que estão com eles, obsessores também, né? E aí ele fala, estavam vendo que nem ia ter jeito, né? E aí eles concluem que o Saturnino fala, dessa forma, após o ataque no atrito com Marta, igualmente perturbada, recorremos a providencial socorro. O ataque que ele está falando aqui é aquela confusão, não é o ataque que ele vai ter de físico, não. Então ele fala que recorreram a providencial socorro, aplicando-lhe recursos magnéticos que libertaram a bolha de ar que se alojou em circuito especial do cérebro, gerando a embolia de que foi acometido. Então depois nós vamos comentar isso mais à frente. Como o divino benfeitor dispõe de recursos e terapêutica especializada para todos os problemas e enfermidades, a dor, que agora lhe é mestra e mãe gentil, abre-lhe também as portas da compreensão da família e da paz no lar, ajudando a descobrir o mundo novo do espírito para a própria felicidade. Certamente que ainda há muito por fazer. Ele mesmo deverá desatar inúmeros liames a que se deixou prender, na retaguarda. Inclinado, no entanto, a observações mais prudentes e valiosas, agora que o Espiritismo, né, poderá refazer muito dos danos antes gerados, iniciando novos cometimentos em prol de si mesmo. Seus verdugos se aquietam e aguardam ensejo. Eles não foram embora, né? Alguns o sitiam durante os momentos da libertação pelo sono, pois que de mente fortemente fascinada pelas dissipações, por cujos caminhos enveredou, sintoniza livremente com os antigos comparsas, e deles recebe sugestões negativas, abundantes e altas doses de energia deletéria, retornando à organização física acabrunhado, saudoso, rebelde. Então ele sai, né, quando ele está dormindo, vai, desprende do corpo e eles começam a atacar ele, inclusive jogar energia deletéria, e ele volta do sono, acorda, né, já meio cabrunhado, não se sente muito bem, e fica um pouquinho mais rebelde. Mas a interferência de Mariana, também, né, ajudando, prontificando a leitura do Evangelho junto ao seu leito, lentamente lhe modifica os painéis mentais, permitindo-lhe deslocar o centro de interesse. Então, agora, em vez de ficar pensando só em jogo, agora ele também pensa na doutrina, né? E essas ideias antes eram monoideia pelo jogo, né? E agora ele muda para a elevação dos deveres, fazendo considerar a perda de tempo até então, ante a vida carnal que se extingue com a enfermidade e a idade. Impossibilitado de falar com a clareza desejável, não pode reagir nem discutir a temática espírita. E semi-imobilizado, sente-se constrangido à reflexão dos conceitos ouvidos. Então já não pode nem conversar muito, tem que ficar calado e escutando e pensando, né? Vagarosamente se lhe acalmam os centros desordenados dos raciocínios, impondo-se-lhe necessários novos comentários íntimos sobre as belezas da reencarnação, até então despercebidos. Simultaneamente, a união da família em torno dos estudos elevados e das meditações salutares granjeia simpatias enobrecidas do mundo espiritual, e o reduto doméstico se transforma num pouso de refrigério para os lidadores desencarnados afeitos ao bem. E, por que não dizer, uma escola viva para a aprendizagem, na qual as lições são vidas
que se reharmonizam em torno da excelsa vida de Jesus. Quando o benfeitor silenciou, havia uma saturação de paz e alegria geral, que parecia carregada por mãos invisíveis e poderosas ali presentes. Então, agora eu vou fazer uns comentários, e assim que terminar a gente para poder todo mundo fazer suas reflexões. Então, eles comentaram lá bem na live que a Dona Rosa, ela é um exemplo de resignação, né? Teve uma vida de dor, uma vivência de dores, desafios, dificuldade financeira, ficava costurando até tarde, eles passavam porque o seu Mateus gastava o dinheiro todo. Ela vivenciou tudo sem desespero, sem revolta, queixa ou lamentações. Aceitou a tarefa sem desânimo nem rebeldia. Ela buscou ajuda no espiritismo e conseguiu as forças para suportar tudo, né? Isso também foi uma ajuda. Ela é um bom exemplo para nós, que muitas vezes desanimamos ou reclamamos durante os desafios. Porém, nós todos aqui, nesse estudo, né, e nos estudos também, que eles comentaram lá, nós já temos o conhecimento da função da dor. Quem não tem essa informação, muitas vezes pensa, por que Deus fez isso comigo? Eu não merecia isso. E as reclamações, e as revoltas, e etc. Então, isso aqui foi um comentário. Aí as referências têm do livro Autodescobrimento, de Joana. A frase é: a resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência. Uma dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la. Então, deixa claro bem que não é para você ficar conformada e fica ali parada. Você também tem que reagir ali, atuando para erradicar essa dor, no caso ali, que está sendo essa ocorrência, né, para poder passar pela ocorrência sem revoltar. Então, no livro Plenitude, Joana também fala outra coisa sobre o sofrimento. A dor não é uma punição. E aí, vai comentar, ela chama a resignação dinâmica. Esse termo é da Joana. Quando falarem, você já sabe que foi nesse livro aqui, Plenitude, que apareceu. Resignação dinâmica é a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Isso representa avançado passo para a sua, e representa avançado passo para a solução do que está acontecendo, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Obediência e Resignação, item 8. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Essa frase é de Lázaro, né, é muito conhecida, e ela é muito importante, porque a gente não uma frase pequena fala muito, né? Obediência é consentimento da razão. Quem tem a fé raciocinada, e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, quem é brando também, né, escuta melhor os ensinos e aceita os ensinos, né? Não vai ficar revoltado. No livro Vida Feliz, opa, pulei aqui. No livro, vou lá para cima. Cliquei ele errado. Tá aqui. No livro Vida Feliz, capítulo 97, tem: a dor que te alcança é tua, ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém o empenho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isso posto no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. Isso é também outro pensamento interessante. E no livro Jesus e a Atualidade, Joana vai falar: enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Aí eles comentaram que essa serenidade ela só é possível se a gente tiver resignação. E aí Joana fala isso e fala: não aguardes comodidades que não mereces. A gente sempre pensa, eu não merecia, né? Aqui a gente sabe que não é bem assim, né? Nós estamos numa encarnação bem melhor do que a gente foi, mas tem esses detalhes. Eu vou continuar aqui para a gente poder comentar tudo, porque agora a gente vai falar mais um pouquinho do mesmo pedaço do capítulo, que é assim, eles comentaram. O título do capítulo já diz: a enfermidade é a salvadora, né? Isso é
nome Enfermidade Salvadora, o nome do capítulo. E ela, muitas vezes, chega para sinalizar alguma mudança que se faz necessária. O senhor Mateus não se preocupava com a família, somente consigo e seus vícios. A mudança dele aconteceu por consequência da doença e as lições consoladoras que ele foi ouvindo do Espiritismo, né? Mas a dor foi necessária e ela funciona como um mecanismo de despertamento. Ela acontece quando não despertamos através do amor. Então a gente sabe que se não é pelo amor, né, vai pela dor. Então, exatamente, se você tem que despertar, não consegue ir, eles dão um jeito de despertar pela dor. E aí, assim, uma coisa que é colocada aqui, que é interessante, é que muitas vezes essas doenças, esses problemas que acontecem no encarnado, ela é gerada pelos espíritos protetores, para que o espírito encarnado não crie débitos mais sérios para a sua vida. Repara no trechinho que Saturnino falou. Recorremos ao providencial socorro, aplicando-lhe recursos magnéticos que libertaram a bolha de ar, que se alojou em circuito especial do cérebro, gerando a embolia de que foi cometido. Então, eles fizeram com que essa bolha se deslocasse e saísse. Vamos ver o que a doutrina espírita fala. No livro Gênesis, capítulo 14, que é capítulo dos fluidos, só para a gente entender como é que os espíritos encarnados podem fazer isso, no item 33 vai falar. A ação magnética pode se produzir pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente e sem intermediários sobre um encarnado, seja para curar ou minorar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, ou seja, para exercer uma influência física ou moral sobre qualquer indivíduo. Isso é o magnetismo espiritual, cuja qualidade está diretamente relacionada às qualidades do espírito. No livro dos médiuns vai falar, no item 58, que o espírito precisa de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar para obter efeitos através da dilatação, compreensão, propulsão, vibrações. Ele deu os exemplos da parte física, né? Então, assim, o fluido vai agir, e ele é o veículo, né? Aí vamos ver as observações. Kardec, ele chamou de fluido perispiritual ou perispirítico, isso de acordo com as traduções, o que o Charles Richer chamou de ectoplasma. Em 1922, ele cunhou esse termo. Falou que era uma substância semimaterial fluídica, expelida pelos médiums, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. E aí, então, esse termo não tem local nenhum dos livros de Kardec, porque ectoplasma foi criado, porque ectos é fora, né, do grego. E plasma é molde ou substância. Então, ele cunhou esse termo, aí deu lá nesse livro Tratado da Metapsíquica, inclusive Charles Richter recebeu o prêmio Nobel, alguns anos depois, e falando, e ele coloca que é uma substância sem material fluídica. Eu li também que eles fizeram ele viu algumas materializações, várias, né? Porque aí você vai fazer umas experiências depois. E via o fluido saindo do nariz, da boca, como a gente sabe que acontece em materialização, né? Tem também no livro do André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, com o instrutor House. Ele vai falar do ectoplasma, que ele já passou, né? O André Luiz é depois da época do Charles Richter. Ele fala: ectoplasma é como uma pasta flexível, como uma geleia viscosa e semilíquida. E aí ele explica que o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é um recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Existe o ectoplasma nos animais e nos vegetais, e isso é colocado, que ele tem em vários seres da natureza. Então, uma observação que foi colocada é que o ectoplasma nos traz a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Possibilita a conexão entre os dois mundos, corpo físico e espiritual, bem como a comunicação e a atuação dos espíritos sobre a matéria física terrena. Então, no momento que eles fizeram essa colocação aí,
de conduzir, né? Que ele conduz a bolha ali, solta, porque já devia existir, porque como nós já até colocamos, o cara tá, né? Uma pessoa daquela situação, nervoso, histérico, como ele era, né? E já estava indo atacar naquela cena que ele tem que ele tem esse ataque, ele cai no chão, ele estava indo, que a gente não leu, mas estava indo com um pedaço de pau na mão. No texto do livro a gente vê. Então estava indo atacar ali na briga e tudo. Então a pessoa já está com a raiva, lógico, que ela já tem a saúde debilitada, a gente sabe que essas emoções alteram o corpo humano, e aí eles só fizeram uma porradinha com recurso magnético, utilizando o fluido perispiritual, que é o ectoplasma do desencarnado, junto, aí mistura, porque também eles trabalham com o que está dos médiuns que estão no local, e ele estava cheio, né? Que ali tem a Marta, tem a Mariana, e aí eles trabalharam com isso e conseguiram conduzir. Mas para o quê? Para o bem do seu Mateus, né? A gente está vendo que era para ele, como eles estavam vendo, que ele ia continuar a vida dele e ia destruir tudo, então era para o bem dele. Então, assim, todas as observações que eu tinha que fazer, fiz, agora tá por conta de vocês. Vamos ver o que vocês acham. Já ficou claro aí a explicação. Sultane, nem todo mundo, né, quando a gente observa, lê essas experiências, né, nem todo mundo nasce numa família, desde o berço, né, espírita, para ter a educação da espiritualidade. Não estou dizendo nem que seja somente espírita, né, uma família religiosa, né, que esteja mais voltada a preocupar-se também com a parte espiritual, né? Então, a gente vai tocando a nossa vida e vai vivendo a vida material, dando mais importância à vida material do que à vida espiritual. A gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente só consegue ver isso quando a gente está mais velho, né? Isso aí é da natureza. Infelizmente, nós demoramos muito para amadurecer, né? Então, a gente, quando percebe que viveu assim intensamente a vida física, né, como se não houvesse amanhã, aí descobre que tem amanhã e as consequências na vida material são bem complicadas. Quantas vezes a gente vê experiências tristes, né, de pessoas que só depois de muito idosas é que elas começam a receber as consequências, né, daquilo tudo que elas fizeram lá no passado enquanto eram jovens. Por exemplo, pessoas muito autoritárias com a família, né, muito pessoas hipócritas que vivem uma coisa, falam uma coisa e vivem outra. Violentas, quer dizer, depois que a pessoa está numa situação de fragilidade, que precisa do auxílio do outro, é que ela vai perceber o que ela plantou, né? Porque aí ela está colhendo em cima daquilo que ela plantou. E aí, à sua volta, também há uma grande falta da espiritualidade, porque você também tem que ter o seu sentimento de perdão, né? Para que você possa relevar tudo aquilo que aconteceu. Porque isso eu falo muito em família, né? Isso acontece muito no núcleo familiar, né? Nesse exemplo que eu estou dando, que aí você tem que relevar aquilo, tudo que passou com aquela pessoa para poder dar um suporte para aquela pessoa naquela situação. Então, a gente, lendo essas experiências que o Miranda nos passa, né? Também tem vários livros, tem uns 2 ou 3 da coleção do André Luiz, que ele também fala coisas semelhantes, né? Conta histórias assim, é que aí você percebe, né, que a gente só realmente amadurece na dor, infelizmente. É por isso que a gente está aqui no mundo de expiações e de provas, né? Poucos são aqueles que já se elevam desde cedo, né? Então a gente percebe muito, entre aspas, muito tarde, né? Nunca é tarde, sempre a hora é a hora, tem que ser aquela, e às vezes vai pela enfermidade, a gente, né, o despertamento, né? Acontece pela enfermidade, acontece por um problema é, grave que acontece, que você precisa resolver, enfim. Então eu acho assim, essas experiências que o Miranda conta, elas são muito interessantes, porque elas são muito reais, né? Elas são muito próximas da nossa realidade, não são de
sei lá, 500 anos atrás, 600, é de hoje. Então, a gente pode pegar esses exemplos para a nossa vida, né? E lembrarmos, porque, como você falou, a gente vai sempre, né? A gente desperta, em geral, pela dor e não pelo amor, né? E essa experiência desse personagem sofrendo, acamado, houve um despertamento que às vezes não acontece com a maioria de nós, né? Às vezes não acontece. A pessoa fica ali remoendo. Quantas vezes, né, a gente vê isso nos hospitais, vê aí com os nossos familiares, pessoas conhecidas, e notícias, né, nas TVs. Teve um caso, só para concluir, para deixar o povo falar, que eu falo para caramba, né? Teve um caso, eu acho que eu posso até falar, né? Foi o Marcelo Iuca, que sofreu um assalto e levou um tiro e ficou, não sei se foi tetraplégico ou paraplégico. Ele ficou muito revoltado por muito tempo. Eu nunca esqueci isso. Foi uma revolta muito grande. E aí, passado um tempo, alguns anos, eu via pouco notícias sobre ele. Alguns anos depois, ele era outra pessoa, totalmente transformado, completamente ciente da sua condição. E ele fez a sua transformação e foi muito lindo, porque ele ele fez a parte dele. Eu acho que às vezes acontecem coisas porque a gente precisa fazer aquilo, e se a gente não faz, entra aquela história, né, dos nossos protetores acabarem por fazer alguma coisa, algum choque, alguma coisa para que a gente vá para aquele caminho, porque é ali que a gente se comprometeu, né? E eu acho que no caso dele, pode ter sido isso. Então, foi uma experiência que eu fiquei muito admirada. Eu admiro muito. Ele já desencarnou, eu acredito que ele tenha conseguido vencer esse desafio que foi a vida dele. Eu acho, né, que ele já desencarnou, eu estou falando, mas eu acho que ele já desencarnou. Mas ele, de qualquer forma, ele conseguiu vencer esse desafio difícil, gente, porque é muito difícil você enfrentar isso. Isso tudo é muito romântico quando a gente olha de longe, mas quando a gente está na situação, né, morando numa casa sozinho e tendo que se virar, enfim, é uma situação muito difícil, né? Então, realmente, a revolta dele era, entre aspas, justa, né? Vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele precisava se transformar, e a vida mostrou isso para ele, e ele venceu esse desafio. Então, eu acho que esses exemplos de vida são muito importantes para Mas gente levar para a nossa vida, né? quero deixar aqui sim, a minha observação é a seguinte: a gente percebe, pelo tudo que a gente lê nesses livros todos, que tudo tem o seu merecimento. Então, nós estamos aí numa família que tem um pessoal rezando e faz, né? A Dona Rosa, agora a Mariana, e tá a Amália que já rezava. Então, existe a turma que está fazendo tudo que pode, né? E os protetores já estão desde o início do livro, né? Que os benfeitores estão aí, fazendo tudo para ajudar. E mesmo assim tiveram que chegar a essa drástica solução, né, do seu Mateus, porque não ia ter outro jeito, e eles chegaram à solução de deixar ele de cama. E não só deu problema para ele ficar de cama, porque na verdade todos aprendem, né? Aí ficou a Mariana, fica de enfermeira. No capítulo anterior, tá falando que a Dona Rosa agora devia, além da casa, também tinha que ser enfermeira dele. Então modificou todo mundo, mas todo mundo cresce com a situação, né? Aí a gente sabe, mesmo que as coisas, ai meu Deus, que tristeza, agora mais essa, agora tem que tomar conta dele na cama. Não, todo mundo aceitou, e servir para mais ainda eles resgatarem, repararem vários, né? Aí a experiência, como você falou, cada um com a sua experiência. Então, assim, quando a pessoa não recebe essa ajuda, não sei se foi o caso desse menino no começo que você comentou, ou outras pessoas que ficam revoltadas e passam a doença inteira revoltada, que a gente conhece uma ou outra pessoa que não aceita e não quer aquilo, e não é só a negação, não, que negação é uma sequência, né? Diz que faz parte do desenvolvimento psicológico das doenças, do câncer e tudo, só que no sentido da pessoa ficar com raiva, que no dia, por exemplo, perder uma perna, né? Ficar aleijado.
e ficar na cama, né, hemiplégico, e aí, assim, pode modificar a pessoa, né, também pode ter recebido alguma ajuda e modificou antes, como pode também ficar e não adiantar e não aproveitar aquela prova. Aquilo ali veio para a pessoa aprender, a pessoa passa e não aprende, vai ficar para a próxima. Então, assim, eu acho que sempre a gente tem que lembrar que a oração e a proteção que existe na família, e isso causa, isso dá reflexo. Se você não está rezando, pode ser que seja o seu ambiente na sua casa, muitas pessoas orando e fazendo essa diferença, e aí a gente vai ficando, né, mais sensível, como está contando. Todo o ambiente da casa foi modificando. Tudo, ele já estava gerando uma paz. Ele mesmo fala: chegamos lá, um ambiente de paz. Então, para a gente lembrar disso, que realmente nós estamos nesse mundo aqui de provas e expiações. A dor é o básico, porque a gente ainda não aprende só querendo só amor, porque todo mundo tem milênios e milênios de condicionamentos, né, de hábitos condicionados, que a gente vai tropeçar, sim, mas agora, mais conscientes, nós tropeçamos, levantamos, passa a mão no joelho e continua o caminho. Fala, Denise. Eu acho que aprender. Eu lembro que meu pai era muito arrogante, muito brabo, tão brabo que a gente chamava ele de Coronel Dodô, né? E aí, porque imagina, 7 filhos, hoje em dia até entendo que tinha que ser todo mundo com rédea curta, porque senão não dava para educar todos eles. Mas às vezes não tinha necessidade de ser tão brabo, né? De ser tão arrogante, sabe? Mas porque muitas vezes a gente pergunta por quê? Não, é porque eu quero. Porque eu quero nunca é a resposta que a gente quer ouvir, não é verdade? Principalmente jovem, criança, não quer ouvir isso como resposta. Mas depois o papai ficou 10 anos lá numa cama antes de morrer. 10 anos. E eu entendi, meu pai nunca fez uma reclamação, nunca reclamou. Às vezes ficava assim, zangado que não queria tomar o remédio, e aí você chegava perto dele e falava: vem cá, você quer continuar pensando ou quer ficar vegetando na cama? Né? Aí ele: tá, me dá essa droga aí, me dá essa porcaria, que seria o remédio, né? Mas é como vocês falaram, para se educar, é para se educar espiritualmente, tudo, porque é muito difícil. As pessoas, de vez em quando você é arrogante, quando você, de repente, briga por nada, você faz todo mundo em volta sofrer. Eu lembro que muitas vezes ele entrava e não cumprimentava os amigos, os nossos amigos, e a gente ficava sem graça com isso, porque era chato, né? Achavam desrespeito aquilo, né? Que não era educação que nos davam, né? E por que faziam? Né? Porque se você não quer que a pessoa faça aquilo, você não pode fazer, né? Mas depois de 10 anos na cama, mais de 10 anos na cama, você entende. É isso exatamente o que a Carlinha falou, que o livro, né, fala, né? Harmoniza a família, né? Porque aí todo mundo fica muito em volta daquilo, torcendo para melhorar, ajudando uns aos outros para, né? Eu lembro que meu irmão saía todos os dias de Laranjeiras e a São Cristóvão dar banho no meu pai. Imagina, todos os dias da vida dele, desses 10 anos, né? E não pode não parecer nada, mas é muito complicado, porque às vezes você tem N coisas para fazer, você tem filho, você tem marido, você tem esposa, né? Tem outras que isso. Mas para educar aquele que está na cama e até os outros que estão em volta, eu acho que eu chamo assim de Papai do Céu, a espiritualidade faz essas coisas, né? Ensina a gente. Exato. Agora a Bia vai falar, fala. Gente, deixa eu falar rapidinho. Desculpa aí, Bia. Fala. É rapidinho, só para. Tudo bem, Porque pode ir, Carlinha. eu não tinha a informação correta do Marcelo Yuca. Não sei se vocês sabem que ele era do Rapa, né? E ele faleceu em 2019. Era só para retificar aí, tá bom? Fala, Bia. Não, é interessante, né, da gente ver no texto, né? A gente acha assim que as mazelas da vida, né? Ah, é obsessora, é isso, é aquilo. E não, é a própria espiritualidade provocou isso, né? Mas dentro da lei, né, de causa e efeito, né? Tem o merecimento deles, né? Enfim, e tudo para ensinar, né? Com a questão do aprendizado, né? Se a gente não consegue pelo amor, aí vem a dor, né? É bem interessante. Achei bem surpreendente, né? Da espiritualidade, né, de luz, né, provocar isso, mas, né,
dentro da providência divina, né? É necessário a gente passar pela dor ainda, né? Eu achei bem interessante essa informação da gente receber, né? Não sabia, né? Que a espiritualidade também provoca as nossas provas, né? As nossas expiações. Eu achei bem interessante isso. Porque na verdade ele foi semeando, né? Aí ele acabou colhendo. Nós vamos ver outros livros, eu me lembro de mais dois casos nesses livros do Miranda, inclusive tem um que é uma mulher que está até dançando, e aí ela vai ter eles vão fazer ela ter uma síncope e cair, eles falam direitinho que eles vão fazer, e ela vai cair no chão, e ela também já estava depravando na vida toda, e eles também fazem, não me lembro quais são os instrutores, tem mais dois casos, mas assim, são poucos, né? A gente não vê, mas isso acontece muito. A Denise contou, eu também lembro por exemplo, meu pai, quando ele sempre foi, né? O pessoal antigamente tinha esse jeitinho, né? Básico, né? Não conversava com os filhos, a mão seria. E meu pai Era mais também, ele era endurecido, todo. né? Era Era um um pai jeito, mais não adianta. endurecido. Eles foram criados assim. Depois de muito tempo, eu fui Uhum. entender e eu falei, agora eu entendo porque ele fez o seu melhor. A gente tem que sempre lembrar que as pessoas fazem o que elas estão achando que está fazendo de bom. Então eu entendi que ele fez o melhor, a minha vida mudou, assim, ótimo, porque De acabou todas acordo com a aquelas. evolução, né? De cada Exato, um. e também foi criado daquele jeito. Aí o que aconteceu? Também teve um negócio na coluna, e ele, de todo fortão que era e todo coisa, ele teve que passar a ficar mais tranquilo, teve que. A bravura, a agressividade e a violência dele diminuiu de uma maneira que foi física. Então, teve, com certeza, ele foi uma ajuda, porque minha mãe baixinha, pequenininha, e ele sempre daquele jeito nervoso, agressivo de ser, levou também uma lambada. Então, isso também é merecimento para todos da casa. Não foi só ele que está indo destruir a vida dele, né, vai cair, toda a família é envolvida. Ainda mais que antigamente quem trabalhava era só, né, o homem. Ela trabalhava, Dona Rosa, tudo, mas acontece que sempre foi isso. O homem trabalhava, levava mais a casa, e se ele fizesse alguma coisa que acontecesse pior com ele, todo mundo ficava afetado, ia todo mundo para a rua, né? Mendigar. Então, sim, sempre, lembrar sempre disso, que os benfeitores vão agir para o melhor de todos. Aí também é que nós estávamos comentando. Vai de acordo com o merecimento de todos. Porque se toda a família estiver envolvida com péssimos espíritos, tu pensa bem, todo mundo irradiando, só fazendo coisa errada, de quem é que vai ajudar isso? Se eles não têm uma oração, se não tem ninguém, né? Quem é que vai fazer? Não tem essa intercessão, porque eles mesmos fazem uma blindagem e não deixam nenhum espírito, nem os seus mentores, né, seus guias, que no caso são os seus mãos da guarda, quem quiser chamar, podem agir. Porque eles vão aconselhar tudo, mas ninguém quer saber, quer aproveitar a vida. Tem um caso que eu agora lembrei que a família, no caso, está contando ela preparando o mapa da reencarnação. A mãe teve 4 filhos. E aí conta lá, não sei se é o Mensageiros, mostra até as fotos, isso eu usei os desenhos, que ela ia fazer o quê? Ela estava se propondo a reencarnar assim, porque quando ela foi mãe, ela não deu limite para os filhos e tinha dinheiro, pode usar, pode gastar à vontade. Então, todos os 4 filhos destruíram a vida deles por causa da mal, né, orientação da mãe. A mãe também ficou com a vida destruída, voltou, ela ia reencarnar bem pobre, ia ficar viúva cedinho, com ter 4 filhos. Todos os filhos, 2 iam ser deficientes físicos e mentais, o outro ia ter um problema também sério, não me lembro mais qual, e a única que ia ser um pouquinho melhor, mesmo com problema, ia ser a menina para ajudar ela. Então, 5 espíritos, toda a família foi para o fundo e voltam todos para reparar os erros, porque não tinha ninguém para rezar, ninguém, entendeu? Passaram a encarnação inteira semeando, e aí morreram antes da hora, negócio de vício, coisa e tal, mais ou menos explica isso. E aí ela acabou, quando ela morreu, ela viu que a maior responsabilidade era dela mesmo, né? Como mãe. E daí ela ficou arrasada, aí ela vem, aceita a prova. Tinha dinheiro, volta pobre, miserável, com os filhos defeitos sérios, e ela aceitou, quer dizer, aceitou, não sei como é que rolou depois, mas ela está aceitando o planejamento dos benfeitores. Então, isso lá, mas também tem aqui, o negócio começou a dar errado. Estão vendo que a pessoa está caminhando errado. E aquilo é importante para que aquela pessoa consiga, para os outros espíritos, eles vão fazer isso mesmo, vão chegar a um acordo, como eles foram, juntou todo mundo, e olha, vamos ter que fazer isso. Então é interessante, sim, esse é o primeiro livro que aparece isso aqui na coleção do Miranda, depois nós vamos ver outros, e aí vai ser, a gente fica sempre, agora vamos sempre fazer a reflexão, né, do que tem. Eu acho que até, desculpa, Su, no caso do meu pai, era um orgulho, muito orgulhoso. É. Meu pai tinha 3
três empregos para sustentar 7 filhos, né? Mamãe não trabalhava, também não podia, porque com 7 não tinha como, né? Trabalhar Essa fora, época, esse pessoal fazer tudo qualquer era coisa. orgulho, E vaidade. aí, sabe, eu Isso ficava pensando, depois que você cresce, principalmente depois que você tem filho, é que você percebe as coisas, que você vê que não era tão errado assim, né? era Era a única coisa que ele podia o dar. melhor que eles tinham para fazer, né? E na cabeça Aham. deles. Vou Uhum. continuar o texto aqui, gente, senão a gente não consegue terminar. Não tem muita coisa, não, mas é bom que a gente vai comentar mais coisas aqui. Então, agora, continuando o texto lá do capítulo, né? A Miranda vai falar que aí passou aquele dia, coisa e tal, ele está falando que o Saturnino está aparecendo aí. Não sei se já apareceu para vocês. Está aparecendo o texto? Já apareceu. Tá. Sim, tá Então, normal. Tá normal. tá. O Saturnino vai lembrar diretamente, né? Porque o Petitinga era um médium bem assim, captava nessas mensagens. O Saturnino lembra ele que eles têm que ir lá ver quem é aquela ex-mulher, a noiva do Teofrasto, né? Do Tortel. E aí eles vão fazer uma visita ao Lazarito, onde ficava lá eles chamavam antigamente, né? Lazarito, onde ficava o leprosário, e para tentar dar alguma assistência a Ana Maria, a antiga noiva atormentada do irmão Teofrasto. Foram atendidos por um enfermeiro de plantão, aí ele vai contar que ninguém podia visitar, e aí ele consegue conversar com o cara lá e coisa e tal, e aí eles conseguem fazer a visita. Foram várias dependências onde localizaram a jovem, cuja presença, aí o Miranda está falando, nos fez evocar a recordação da visita anterior, que fizéramos aquele reduto de sofrimento em desdobramento parcial, sob a condução do irmão Glaucus. Então, nessa hora que ele entrou, ele lembrou do dia que ele estava, né, lá em desdobramento parcial, porque ele nunca tinha ido nesse lugar, só em sonho, sonho não, em desdobramento. Então, ele vai contar que ela tinha uns sinais de arroxeamento na face, lóbulos das orelhas, e eles ficaram comovidos, porque ela tinha uma tristeza refletida nos olhos angustiados e no rosto melancólico. Aí o Petitinga vai conseguir manter uma ligeira palestra com ela, falou ligeiramente do Cristo Jesus, das suas curas, motivou a saúde e a esperança, bem também com as que ela ficava ela no mesmo quarto com 2 mulheres, né? Também as suas companheiras que dividiam a cela, e prometeu retornar sempre que fosse permitido os compromissos. Aí eu deixei até sublinhado aqui, porque para lembrar que nesse texto, Miranda está falando naquele tempo, porque quando Miranda escreve o livro, consegue publicar, é em 1970. Mas essas coisas aconteceram perto de 1940, 38, 39, por aí. Então ele comenta até, né, faz essa referência. Naquele tempo, as medidas sanitárias e impeditivas de contato com os portadores do mal de Hansen eram muito rigorosas. Aí eu fiquei pensando aqui, deve ser mais ou menos o que aconteceu agora na pandemia, né? O pessoal ficou. Lógico que essa doença é diferente, mas eu digo assim, por causa do contágio, que todo mundo tinha medo nessa época, foi o que aconteceu na época da pandemia, que ninguém podia encontrar ninguém, visitar ninguém. E nem, inclusive, podia ir no hospital visitar os parentes, né? Então eram rigorosos, não ia poder. Embora esses pacientes vivessem entregues ao quase total abandono, porque o pessoal botava lá no hospital e largava para lá, ninguém ia voltar, não podia mesmo visitar, e eram cuidados com medicamentos. Ele fala no capítulo vários medicamentos estavam sendo testados, coisa e tal, e ele fala as tentativas para a cura se sucediam inócuas e de resultados desesperadores. Quer dizer, na verdade, não vingava, muitos poucos conseguiam se curar naquela época, né? Os pacientes eram muitas vezes caçados como animais. Aí ele conta alguns casos que a pessoa na rua ia, passava, acorrentava a pessoa, prendia com alguém para levar para o hospital, né? E não tinha lugares mais atrasados que pareciam os tempos bíblicos. Vinha aqueles mendigos com a face semicoberta, todo esfarrapado, dormindo nas matas ou nas rochas próximas dos caminhos onde esmolavam. É bem como conta na época de Jesus, né? Que mostra aqueles casos pelas estradas, com aqueles farrapos. Então ele fala que isso acontecia nessa época também. Então era muito difícil conseguir permissão para visitas regulares a pacientes internados. Mas o Petitinga, no entanto, conseguiu permissão, porque ele tinha muitas amizades, e aí conseguiu visitar a Ana Maria, passou a visitar, ofereceu para ela, no primeiro ensejo, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, e disse que ali ela ia encontrar paz e reconforto. Quando eles iam lá,
o Miranda comenta aqui, ocorria também um admirável fenômeno. Quando das nossas visitas, e enquanto conversávamos, Saturnino, em espírito, utilizando-se das nossas forças ectoplásmicas, olha aí o fluido perispiritual do encarnado, né? E ele, com isso, ele aplicava os recursos salutares em Ana Maria e nas suas companheiras, continuando a assistência espiritualmente nos dias subsequentes. Então, ele aproveitava, sempre aplicava os passos, que a gente sabe que eles fazem, né? E colocando nessas que estavam adoentadas. A Ana Maria, a gente sabe que vai contar aqui, vai dizer que ela vai melhorar, porque ela não tinha nem o bacilo da lepra, né? O seu antigo obsessor, aquele que na época, no dia da primeira visita, né, ele foi deslocado desde aquela visita, que eles foram lá com o Dr. Tel, e foi recolhido pelos irmãos Glaucus e Ambrósio para um hospital especializado da esfera espiritual, para posterior tratamento. Então a gente já sabe que ele está para lá se tratando. Mas ele vai, e lembrando aqui, né, que ela vai depois ter um matrimônio e vai receber o Dr. Tel e esse obsessor como filhos. Não conta se vão ser gêmeos, seja o que for, mas os dois, né, que a gente lembra que ela amando o Teofasto e ela no início fala que não vai aceitar você ficar a mãe do obsessor, mas ele fala que, olha, tem que ser os três. Agora vai o rastro, vocês três têm que se entender e têm que aprender a se amar. Então, a gente até já comentou isso no outro capítulo. Então, dessa forma, ela foi, desse obsessor ter saído, né, de perto, né, parar de ficar jogando aquelas energias deletérias, a tristeza, a melancolia dela foram desaparecendo paulatinamente. E as manchas da intoxicação fluídica, porque aquelas manchas foram provocadas pelo obsessor, né? Elas foram esmaecendo até o seu total desaparecimento. Então, o Petitinga ficou insistindo. 6 meses depois dessa primeira visita, ele insistiu que ela fosse fazer outro exame. E aí, quando o exame deu que ela estava curada, não tinha mais. Quer dizer, não tinha mais, que nem já não tinha, mas não tinha mais a mancha, não tinha mais nada, e declararam ela curada. Aí o Miranda fala: sabíamos que a sua doença era uma enfermidade simulacro, provocada pelos fluidos maléficos do seu obsessor, que conseguira levá-la até aquele lazareto para culminar com a sugestão de suicídio. Assim, ele ia enrodilhar ela em teias fortes de desgraça, caindo-lhe nas garras odientas para o longo processo de vampirização espiritual, de demorado curso nas regiões dolorosas das esferas infelizes. Então, ele ia levar ela para o mundo inferior, no mundo espiritual, prender ela como eles fazem lá em celas, e as pessoas, e ele ia continuar vampirizando ela, usando ela como escrava, que a gente sabe que tem essas regiões, são duas regiões dolorosas, né? Sai várias cidades das trevas que continuam, e isso para ele continuar se vingando. Era o plano dele, né? Mas ele acabou sendo levado lá, graças à influência lá do pessoal, do Saturninho e todo mundo. Bom, e graças à interferência do Petitinga, ele conhecia várias pessoas, então ele conseguiu um lugar numa casa de uma família espírita que não recusou a mão caridosa dirigida à sua recuperação total. O Miranda conta que eles ficaram sabendo que ela tinha vindo do leprosário, mas que tinha feito o exame, e o Petitinga explicou da obsessão, explicou tudo o que aconteceu, e eles, como espírita, entenderam e aceitaram, e ela foi morar na casa desse casal. Então, esse caso tá resolvido. Enquanto isso, enquanto isso acontecia, Marta estava recém-libertada dos velhos conceitos vazados na superstição. Ela buscava manter a resolução firme de perseverar nas ideias do espiritismo. Graças, porém, ao longo convívio psíquico com entidades muito grosseiras, o que originou uma certa interdependência entre a sensitiva incauta e os seus comensais, ela começou a experimentar desequilíbrios perfeitamente compreensíveis. Então, a gente tem que lembrar que toda vez que a obsessão é muito séria, muito tempo e muito, né, muito complexa, a pessoa fica como um parasita, a gente já explicou aqui. Então, tem uma interdependência entre ela e os comensais. Então, isso ainda está forte, né? Acontecia, não mudou rápido. E ela era vidente, com boas possibilidades de registro e percepção, captava as mensagens dos desencarnados e passou a sofrer o cerco, né? Fandas ficavam, né, ao redor, mas que ela fazia jus pela própria leviandade, que foi ela que atraiu todo mundo, e agora, para mudar, né, até convencer a galera que ela não era mais aquela, é difícil.
Então, o que ele coloca aqui, o Miranda fala aqui, a simples mudança de clima impõe ao organismo a adaptação necessária, de clima, né? Uma mudança desse clima psíquico dela, a simples mudança impõe ao organismo a adaptação necessária. Então, a alteração da psicosfera se faz também acompanhada de esforço muito grande. No momento que ela mudou a psicosfera dela, a espiritual, ela também tem que se esforçar para poder elaborar outras condições íntimas e uma nova sintonia, conveniente sintonia. Mas, embora esse esforço para se vincular às ideias renovadoras, ela continuava vendo as entidades antigas, né? Ameaçadoras, ameaçando ela, rindo delas, escarnecendo dos seus propósitos, né? Ela, quero ver você conseguir, e provocando injustificáveis temores, porque aí eles estavam fazendo ela duvidar, né? E aí ela ficava com medo. E isso que o Miranda explica que geralmente isso cria um mito, né? Uma crença de que toda pessoa que se mete com esse tipo de energia, né? Que abandona esses compromissos, né, desse caso, que só vão sofrer esse assédio até desencarnar, o que não é verdade, porque as pessoas, né, como ela, que está lá perseverando, vai conseguir mudar a sintonia. Só que muitos não conseguem, né, não vão perseverar, então ficam sendo afetados pelos esses irmãos completamente desequilibrados, né, e que são irmãos que estão ali, não vão fazer nenhuma sugestão de elevação de espírito, então a gente sabe que pode acontecer. Miranda continua dizendo que perfeitamente compreensível que tais vínculos muito profundos não podem ser desfeitos pura e simplesmente com uma atitude. Há que edificar novos laços e organizar resistências convenientes. Então, ela vai ter que se fortalecer em todo sentido, né? Bom, mas, no entanto, ela é possuidora de muita força de vontade, passou a estudar o Espiritismo com interesse, instruindo-se nas suas lições preciosas, através do que armazenava a argumentação para uso próprio, e aí ela mesma, né, se questionava, e ela mesma já tinha os argumentos, e confiança ilimitada no auxílio divino. Foi que, aos pouquinhos, ela foi se fortalecendo. Se submetendo também ao carinhoso tratamento de passes magnéticos, aplicado por médios adestrados e educados, e se tornou membro atuante dos trabalhos doutrinários, nos quais as lições confortadoras da fé renovada lhe penetravam, sendo, por fim, convidada a atuar nas experiências mediúnicas e se tornando vagarosamente um instrumento disciplinado, por cuja mediunidade diversos dos membros de suas anteriores crenças receberam a luz esclarecedora da razão. Então, aos pouquinhos, aqueles irmãos que estavam junto dela começaram também a se esclarecer e foram saindo, aí fala, desertando dos propósitos acalentados e iniciando nova trajetória, como que renascendo para a verdadeira vida. Então, é interessante que, além dela, também muitos foram acolhidos, né, e auxiliados. No capítulo tem uma nota do Miranda, né, que ele chama atenção para o que Kardec esclarece no Livro dos Espíritos, capítulo 9, parte 2ª, na pergunta 551, pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Então, é o caso das pessoas que, né, que querem fazer maldade, fazer lá um voodoo contra a pessoa. Então, assim, a resposta é não. Deus não permitiria. A pessoa, aí vamos continuar a explicação, que a pessoa só vai receber aquela vibração ruim se ela também estiver, né, naquela sintonia. Se for uma pessoa que vibra daquela maneira, ela acaba sintonizando com a energia que estão enviando para ela. Mas não tem como fazer o mal a uma pessoa que não tem essa sintonia, que já está protegida, né? Na 552, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Aí a resposta é que algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundadas por outros espíritos maus. Foi o que eu acabei de falar. Você já tem, né, no seu espírito aquela energia, quem vai chegar perto são esses espíritos também com mais intenções, e aí você consegue, com a força magnética sua, ir juntando com os outros, aí faz como se fosse um poder mágico, mas isso só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que existem são naturais, mas, sobretudo, eles não são compreendidos, né? Aí existe a ciência para explicar. A referência tem aqui a Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos, né? A Revista Espírita, de setembro de 1858, falando sobre essa história do espírito, que os espíritos que
ele fala, regra geral, todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior e não merece nenhuma confiança. Ainda mesmo se, de tempo em tempo, disser algumas coisas boas. Essas boas coisas podem ser um meio de sedução. Então, aqueles espíritos que se prendem na matéria, pedem situações que eles pedem matéria também para poder fazer trabalho, né? Dinheiro, essas coisas que a gente sabe que existem algumas crenças assim. Esses espíritos está falando aqui, ó, não merecem nenhuma confiança. Ele está preso à forma, a importância à forma. E o que interessa é a parte do espírito, né? Que a gente sabe. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a paciência, vamos falar mais um pouquinho da dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que, pela dor, nesse mundo, vos marcou pela glória do céu. E a continuação é, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado em Deus. Mais um livrinho, livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, no capítulo 50. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina dos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e, lentamente, vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos de sua atual existência. Não desistas, se de início fracassares. O último livrinho aqui de referência é o Jesus e a Atualidade, que vai falar que, desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. E os últimos comentários é que nós precisamos movimentar nosso esforço íntimo para que tenhamos serenidade diante das tempestades existenciais. O esforço vai se dar mediante a nossa vontade de renovação e transformação moral. A vontade é uma potência da alma, que é mobilizada através dos nossos pensamentos. Nós estamos sempre falando isso aqui, sempre, né? Vamos repetir. Estamos aqui nessa existência para refazer nossos caminhos. Sigamos com a certeza do amparo e da proteção divina sempre. Então, terminamos o texto e agora mais um pouquinho para comentar esse trechinho. Bom, então, quando a gente percebe que nada é de graça, tudo demanda nosso esforço. Nós estamos vivendo a vida material com um propósito, que a gente tem, por intuição, ideia do que seja, mas, assim, estar na vida material, que é muito difícil, ao mesmo tempo muito sedutor, tudo aquilo, se você pratica, né, diariamente a oração, isso dá uma força tão grande para a gente, né? Porque, assim, o que eu quero dizer, nada vem de graça. Tudo demanda esforço da gente, um esforço pessoal. E um desses é fazer, né? Eu estou colocando assim, mas não de forma negativa, pelo contrário, né? É fazer as nossas orações diárias, porque por exemplo, ler um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, um trechinho mínimo, todos os dias, você vai devagar adquirindo uma confiança, a fé em Deus vai te trazer confiança, segurança para viver os seus dias aqui nesse mundo material difícil, e assim vivendo, as coisas podem, né, vão acontecer, porque tem que acontecer para a gente crescer, mas o seu abalo diante dessas dificuldades será menor, porque você tem, junto dessa situação toda, você tem a confiança na vida futura, você tem a confiança em Deus, você sabe que você tem a proteção de Deus, desde que você
faça por merecer isso, né? Fazendo bem ao próximo, amando o seu próximo dentro da sua casa, né? Sempre primeiro, né? Na sua família. Então, é todo um processo muito difícil, mas que a gente precisa confiar. A gente precisa confiar. A espiritualidade está aí aguardando que a gente faça a nossa parte, para que eles possam nos ajudar, porque eles estão aqui para nos auxiliar, nos intuir, nos orientar, dizer, olha, vai por esse caminho, não vai mas você tem que sintonizar com eles, né? Porque se você sintonizar só com a vida material, ela é importante, mas a gente não pode ficar só, ou numa coisa ou na outra. Você tem que equilibrar essas forças para você viver a sua vida, né? Enfim, em resumo, o que eu quero dizer, tenhamos fé, porque a gente vai vencer a encarnação que a gente se propôs a viver. É isso aí. Trechinho aqui também que a Joana fala, você está falando, a gente vai, mas sempre é aquela história, né? A gente, tem força de vontade? Deus te deu força de vontade, mas é fraca. É porque você não está exercitando. Então, aí ele fala, treina nesses pequenos hábitos viciosos, buscando corrigir lentamente. Agora, com uma vontade disciplinada. Então, nós temos que ter essa tal da disciplina, que é sempre muito falada, mas no sentido que agora a gente está mais esclarecido, nós estamos identificando onde são os pontinhos que a gente precisa olhar melhor, né? Nos momentos que a gente se descontrola, a gente sabe, poxa, nessa hora aqui eu vacilei, eu estou alterada demais para uma situação que eu poderia ter controlado. Daí, a força de vontade é nossa, é que colocou lá na cabeça. A dor é tua, ninguém vai sentir, mas a felicidade também é sua. E a mesma coisa a gente pode pensar no autoconhecimento, que a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, e aí o nosso grupo lá, o psicólogo que conduz, fala: não tem como fazer autoconhecimento de fora para dentro. É você que tem que ver, é você que tem que sentir. A hora que a pessoa vem e faz uma coisa com você e você reage, e aí você para, o que eu estou sentindo aqui? É você que tem que ver o que está acontecendo naquele momento, e aí você vai se autoconhecer para você poder começar a modificar. Por isso que a gente fala, não vamos esperar até de noite, como Santo Agostinho fala, não. Tem que ser na hora. Na hora que acontecer uma coisa, você para e pensa. Então já vamos guardando. Aí você pode anotar e levar para de noite e depois fazer as reflexões. Mas por exemplo, se deixar para de noite, já comentei, esqueço tudo. Porque não tem como ficar lembrando. Naquela hora devia ter feito isso, ao longo do dia são várias horas, né? Então, assim, se a gente começar a prestar atenção, e esse é não só para essa vontade aí que a gente está falando, né, para não entrar na dor e coisa e tal, prestar atenção nas nossas emoções, nas nossas reações, naquela hora que acontece. Aí você já começa, eu daqui, encontro com essa pessoa, eu encontrar com ela já me dá um negócio aqui, já tem a vontade de responder, você já vai identificar as pessoas, os momentos e os tipos de reações. Pode ser reação para você atacar, como pode ser reação para você ficar triste, ficar num canto amuada, em casa chorando. Tudo isso é autoconhecimento. Você tem que ver quem você é no momento que você está convivendo, porque não tem como fazer autoconhecimento, nem evoluir se não estiver convivendo com outras pessoas. Isso a gente é falado lá no Livro dos Espíritos, é falado no Evangelho, tem alguns trechos que estão falando. Não adianta ir lá para o alto da montanha e ficar meditando. No dia que você descer, der de cara com uma pessoa, a pessoa te atacar, você não tem como você controlar se você não tiver naquela convivência. E aí você vai. Aí a gente vai fazer o quê? O treino da paciência, da compaixão. É para Deus, dá-me paciência. Senão não vai ganhar, não. Lamento informar. Você que vai ter que criar. E criar a partir da onde? Do momento que você está recebendo aquele estímulo. São professores. Aí a gente tem que aprender a identificar. Opa, está na hora de eu começar a me segurar. Eu tenho feito muito projeto de ficar calada. Eu fico falando na minha cabeça. Estou respondendo o tempo todo. Responda aí. Pelo menos você não está mais botando muito para fora. Poucas gente, então assim, eu tô outra pessoa para discussão, porque e aí para seja onde for, discussão de grupo de WhatsApp, hoje mesmo mandei para minha família que eles estão falando uma sequência de mensagens surreais. Eu botei assim, olha, agradeço muito a Deus por eu ficar treinando aqui a minha compaixão com cada mensagem recebida nesse grupo, porque é o tempo todo. Aí você olha, vai
Você vai, você olha aquilo ali e fala, vou escrever. Eu chego às vezes a botar o dedo, não vou escrever nada, porque deixa acontecer. E aí eu fico ali trabalhando aquela emoção em mim. Por que a gente vai ficar nessa discussão? Não tem lógica. A gente queria ter esclarecimento, depois que você para pensar, não tem lógica você cair, sabe? Então, aprender, a primeira coisa, a ficar com a boca fechada. Era a história da água, Chico Xavier falava. Aquilo é um santo Como um copo remédio. d'água. Fecha a boca, não boto na água, eu fecho minha boca e fico falando. Não, eu ia falar isso, né? Eu tinha que falar aquilo, mas agora, pelo menos, eu não boto para fora. E muito sim, segurando. E assim, já a gente vamos usando, cada um usa a sua estratégia. Cada pessoa tem um jeitinho. Então, o conselho de botar água na boca, mesmo que seja uma água imaginária, exatamente, Bia. Eu boto a minha água imaginária e fico ali. Porque eu tenho a minha estratégia, eu tenho estratégia. Às vezes eu fico cantando na minha cabeça, a pessoa está falando e eu estou cantando, porque cada um vai usar um recurso. Você pode falar nada, ficar tranquilo, escutar. Eu não, eu tenho que ficar usando o recurso para que eu não reaja, porque a vontade é você responder. Não Sabe? precisa muito. As pessoas chegam na receita e eu cumprimento, falo bom dia, por favor, sua identidade, sua senha. No que eu posso lhe ajudar? Você não tem que me ajudar em nada, você tem que trabalhar. Sim, então, Ai, por que favor. horror! É muito, mas eu não Imposto de renda, tu já imagina, né, Sandra? estou trabalhando aqui ao seu dispor. O que lhe trouxe a receita? Aí você fala, vamos Geralmente, começar de novo. Bom dia, não, e tudo bem? geralmente são as pessoas que têm. Elas fizeram os problemas, né? Elas que fizeram alguma As coisa que mais precisam. que não deviam, entendeu? Mas é muito complicado. E é como você falou, não adianta você ir para o alto da montanha, não adianta você se isolar. O importante é que você conviva e saiba. Como é que eu posso dizer? Saiba responder com tranquilidade. O autoconhecimento te ajuda muito a fazer isso. De vez em quando é como você falou, eu posso até estar respondendo, cantando por dentro, né? E eu faço assim, ô Senhor, me ajuda a segurar minha língua, porque ela está tentando sair, eu não consigo. Ela está tentando se movimentar e eu não preciso disso, porque eu sei que a pessoa vai ficar mais zangada ainda, né? Mas é isso. A gente não adianta você ir para longe. E você testa isso com seu marido, você testa isso com seu filho, você testa isso com seus irmãos, com os cunhados, com todos os parentes, né? Que ao mesmo tempo tem gente por exemplo, eu trabalho na Receita, então as pessoas que lidam comigo, assim, parentes e amigos, acham que eu tenho que saber do imposto às taxas. E é uma gama tão grande que eu não consigo compreender todos eles. Imagina, entender. Imagina as pessoas que estão do lado de fora. Mas elas acham que, como você está ali, você tem que responder. E vai explicar isso para o teu irmão. Mas tu não trabalha lá, é a mesma coisa quando você responde faz uma malcriação, o pessoal fala assim, você não é espírita? Sou espírita, mas sou humana. Mas é agora que a gente vê que os outros têm limite, né? E a gente tem que compreender o limite deles, né? Sai o Pedro, que quer falar. Levantou a mão aí. É o Pedro, mas eu também. O que a Denise falou agora por último me fez lembrar o que me ocorreu agora há poucos dias. Eu fui passar por uma situação que, antes de eu sair de casa, eu escutei, tenho certeza que foi o meu amigo espiritual, falar assim: eu estava rouca, olha, você fique quieta. Você já está rouca para você não falar. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Depois eu entendi o porquê que ele falou isso para mim. Porque a minha voz só voltou na segunda-feira. Então, realmente, a gente está sendo muito ajudada, muito intuída e testando para que a gente escute mais, fale menos. É a coisa mais certa. Aí o Pedro falou: a senhora tem que falar, porque ocorreu isso comigo, né, Sultane? Porque, às Benfeitores, vão vezes, lá?
Botaram você rouca, Oi? tá vendo? Fiquei rouca 3 dias. Aí todo mundo, você está gripada, você está gripada, você está gripada. Não era gripe. A minha voz só voltou na segunda-feira. Do mesmo jeito que eu fiquei rouca, a voz voltou. Entendeu agora? Entendi. Tinha uma Pedro quer falar razão. também? Oi? Pedro quer falar também? Ele quer. Foi ele que falou que eu tinha que comentar. Não, só comentar novamente, eu sei que eu já falei bastante sobre isso, mas esse capítulo, mais uma vez, ele reforça a males que vem para o bem. Às vezes a gente passa por coisas que nós não queremos, que aparentemente são desconfortáveis, difíceis, e que muitas vezes acabam machucando, mas aqueles Mas fala machucados ali exatamente. são para criar uma casca melhor. Por exemplo, estou passando por uma dessa agora, mas Deus quiser, nós vamos Adaptação da mente. seguindo. Nós vamos seguindo com fé. Uma hora eu chego lá, não sou uma pessoa muito paciente, ainda falho na resignação. Mas trabalho. A questão não é quantas vezes você cai, quantas vezes você consegue levantar. É você seguir sempre com Jesus, que ele não desiste da gente. Enquanto você não desistir, ele não desiste de você. E é tão bom ver você novinho falando isso aí. Você tem um futuro brilhante, se Deus quiser, pela frente. Minhas orações por vocês, vocês sabem que é diária. Muito bom. Carlinha vai falar. A Regina andou ligando, desligando o microfone também. Acho que a Regina quer falar. Depois da Carla, a Regina fala. Tá bom, Su. Eu me lembrei de uma coisa, depois eu conto. Não, eu só vou fazer um complemento, Su, que você falou da força de vontade. Eu lembrei da questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Em que a resposta, o Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí, quando ele fala que são esforços muito insignificantes, isso, quando eu li a primeira vez, isso me chocou. Falei, o quê? É mesmo? Para tudo. Porque são esforços mínimos que você faz, você já está mudando a sua forma de ver as coisas, a sua forma de agir, com coisas mínimas, né? Você vê, olha, quanta coisa vocês falaram, né? A voz da Liceia que pediu uma folguinha aí de um final de semana, né? A Denise, né? Praticamente com a água da paciência, né, Denise? O tempo todo ali, porque para lidar com o público não é fácil, né? A gente toma cada cela da galera que não é mole, né? E aí, então, você começa a perceber que são coisas que são esforços que são necessários, né? A gente tem que cair na real que a gente vai precisar fazer cedo ou tarde, melhor que não seja com idade avançada, quando a gente já não tiver mais condições de fazer determinadas coisas, né, físicas, então vamos fazer enquanto a gente ainda tem condição. E assim, poxa, como eles disseram que os esforços são quase que insignificantes, então há uma esperança, né, de que a gente consiga já nessa encarnação vencer algumas das nossas más inclinações, né? Então, achei fantástico. E é isso aí, a força de vontade da gente para tudo, né? Para tudo que a gente vai precisar, para a gente emagrecer, a gente tem que fazer esforço. Para a gente parar de fumar, a gente tem que fazer um esforço hercúleo, né? Porque para começar é tudo fácil quando é para coisa ruim, né? Mas para abandonar uma luta, então, e por mais que você queira usar de subterfúgio, você vai precisar sempre. No final das contas, você vai chegar lá, é o teu esforço pessoal que você vai ter que fazer. Então, a gente não tem como fugir disso, né? Às vezes tem um trabalho muito difícil, muito chato, tu fica procrastinando, empurra para frente, empurra pra... Quando você vê, cara, não tem jeito, tem que fazer. E aí você não vai fazer o esforço fenomenal para fazer. Quando a gente consegue realizar, não é uma satisfação imensa. Meu Deus, consegui, que bom. Então, é por aí.
Então, essa questão aí me abriu a cabeça, assim, né? E aí eu lembrei que você falou da força de vontade. Só Tá? isso, gente. Bia ou Regina? Fala quem primeiro? Não, é rapidinho. Quando vocês estavam falando, está me lembrando. Regina Keller é um pouco agitada, ansiosa, aquela que, não, deixa, sai da frente que eu resolvo, sai da frente que a briga é minha. Sempre assim, sempre fui assim. Aí resolvi mudar, né? Mudei e tal, comecei a me controlar e tal. Menina, aí então já me estranharam e comentaram, mas o que que aconteceu? Essa mulher está estranha. O que que é isso? Não é mais a mesma, ficou boba, bobada, entendeu? Porque eu resolvi fazer uma modificação, não tomar a briga do outro para mim, não selecionar as minhas brigas, porque é isso que a gente tem que fazer na vida, né? Selecionar as brigas, selecionar em que batalha que você vai se enfiar, porque às vezes ela não é tua, e você compra. Eu sempre comprei. Eu nunca vendi, eu sempre comprei. Nunca dei, vendi. Não, eu sempre comprava. E isso me deixou com essa pecha de. Essa mulher aí está estranha. Não, o que está acontecendo? Está bobada? Não está reagindo? Tá doente, É né? Tô isso. perguntando se você tá Pois doente. isso, tem alguma coisa errada. Não, essa religião, essa É. coisa não está fazendo muito bem, porque deixou ela meio boba, meio sem ação, ela não é mais a mesma. Que bom, né? Às vezes eu volto a ser aquela, tá? Não vou dizer que não, mas aí você pega o atalho, claro, né? É, Você não mas isso muda aí, assim, você já está e fazendo você uma diferença. retorna. Tá muito bom, Estou tá tentando ótima fazer um diferença. esforço, é isso É, que importa, exatamente. né? É o Mas é esforço. isso. Vai É uma agora, Bia. experiência minha Muito bom, eu para gostando de vocês. ver as mudanças. Vai, Bia. Bia, vai falar? Sim, não, só lembrei de uma situação, né, que foi assim muito engraçada, né, e foi vitoriosa no final das contas, né? Eu estava viajando, né, com meu pai, e a esposa dele, e a esposa dele era muito extremista, né, na política. Aí, cara, a gente estava no carro, né, e né, quase 2 horas de viagem, né, que a gente tinha. E aí ela começou, né, a soltar, cuspir marimbondo, né? Assim, caraca, o que que eu faço? Eu tô dentro do carro, não posso nem sair daqui, né? Que minha vontade era abrir a porta e sair correndo. Aí me vê assim, canta a música Amigo do Lars Teresa. Aí, cara, eu comecei a cantar mentalmente a música. Gente, eu não ouvia nem o que ela falava. Eu fiquei tão ali entretida, né, naquela minha vibração que eu nem escutava o que ela falava. E graças a Deus ela não perguntou nada, ela só ficou falando e eu lá cantando, fui na viagem cantando mentalmente. Foi assim, a glória, sabe? Era só Isso esse aí. exemplo que eu lembrei É o agora. Foi recurso, né? Ótimo, então. Também, cada um tem que catar o seu. ótimo. Fala, Denise. Eu, quando comecei a fazer o autoconhecimento, e eu melhorei muito para atender aos contribuintes, porque antigamente era assim, bateu, levava, batia, levava, né? Falava que eu era bonita, eu já estava falando que eles eram feios, sabe? Então, e aí agora, sabe? Aí o pessoal fala assim, queria tanto descobrir a psicóloga que você está aí, queria falar assim, muita prece, minha filha, muita prece, muita prece, autoconhecimento, É isso aí. só isso. Muita oração. Só Jesus na Muita causa. oração, é. Tá bem. E Alice, Pedro, quer falar mais? Só comentar duas coisas, Su. Denise, o nome do psicólogo, pelo menos o meu, que me escuta, eu falo muita besteira às vezes, mas o nome dele é Seu Jesus. Ele aí escuta o tempo todo e ainda dá uns conselhos. Aham. E eu entendo a situação, quem foi comentou que quando as pessoas estranham quando foi a Regina, Foi. quando ela fica quieta. No outro dia eu ouvi uma dessa, eu estava parado, contemplando, só olhando. Aí, o que que houve? Você está passando mal? Você está bem? Está se sentindo bem? Eu não, eu só estou contemplando. Meu Deus, você não está bem, não. O que que aconteceu com você? As pessoas não estão acostumadas. Que bom, gente. Tô gostando de ver esses relatos, hein? Tá todo mundo É edificando. porque, Su, é um aprendizado muito grande. Eu estou escutando todos e estou refletindo. E realmente a gente ainda, é como a Regina falou, a gente ainda tem dentro, eu costumo dizer que todos os dias dominar 10 leões dentro de si, para você conseguir
controlar e dar o exemplo. Porque eu nunca vou me esquecer uma frase que eu escutei uma vez, que é: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. As pessoas, elas nos observam muito mais pelas nossas atitudes do que pelo que a gente fala. Porque você pode falar o dia inteiro, que muitas das vezes não prestam atenção, mas uma atitude sua é capaz de chocar ou de convencer muito mais do que se você ler ou falar o dia inteiro com a pessoa. E realmente as pessoas, quando a gente, como no meu caso, que sou uma pessoa que explodia muito, e eu ainda tenho esse lado, eu não virei santa, não virei santa. Mas a partir do momento que eu tomei conhecimento de que o exemplo convence muito mais do que eu ficar falando, rebatendo na mesma tecla. E aquela, uma vez, eu não sei, acho que foi você também que falou, Su, que o silêncio fala mais do que 1000 palavras. E é a pura verdade. A gente rebater numa discussão ou ficar sempre querendo ter a última palavra não resolve. Não resolve. Muitas das vezes você parar, silenciar, como o Pedro fez, faz que as pessoas parem e prestem mais atenção na gente. E é a Gente, a pura teoria, verdade. a gente chega à seguinte conclusão: a teoria a gente já sabe, vamos colocar na prática. E aí tá ótimo, cada um com a sua experiência aqui. Vamos continuar seguindo o nosso roteiro de Jesus, vamos continuar em frente, sempre juntos aqui com com os esclarecimentos que a gente tem, com a doutrina, com esse livro que a gente está aprendendo. Então vai ser muito bom, né? Melhor, a Bia colocou, é melhor estar em paz do que certo. Então vamos ter que fechar, que já são 9 horas, está na nossa horinha. E semana que vem, o último capítulo. Eu logo em seguida, eu acho que eu vou mandar logo de uma vez para vocês o PDF do Grilhões Partido, para quem quiser já olhando, né? Porque o próximo capítulo talvez eu já tenha até lido. E pronto, a gente termina esse livro, foi muito bom, ele é a base, e a partir de agora a gente vai ter outros esclarecimentos. Então vamos fechar a noite, foi muito bom. Carla, você faz a oração? Faço, claro. Senhor Jesus, agradecemos por mais uma noite de estudos, de trocas, de experiências, de ensinamentos trazidos pelos amigos da espiritualidade superior. Obrigada por mais essa noite, que possamos estar reunidos novamente na próxima semana e, mais uma vez, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos e possamos trazer mais histórias bacanas para as nossas reuniões. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, graças a Deus, foi muito bom, bastante novidades. Semana que vem estamos juntos. Beijos, boa noite para todo mundo. Eu não entendi o que você falou. Semana que vem é o último capítulo, né? É, o último capítulo desse livro, eu já vou mandar o PDF do outro para quem quiser já ler. Tá. Tá bom? Tchau, gente. Até a terça. Boa noite, gente. gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Sultânia. Obrigado.